Quarta-feira Santa, estação em Santa Maria Maior, férias maior privilegiada para Mentos Roxos. Sucede-se umas às outras nessa semana as narrações da paixão do Senhor. Nesse dia é a de São Lucas. As duas leituras do Antigo Testamento são tiradas do profeta Isaías. Ambas se referem à missão redentora do Messias, posta em confronto com as profecias que a anunciavam. A paixão de Jesus aparece claramente como sendo uma realização dos eternos desígnios de Deus a respeito da salvação do mundo. Nesta missa, em que quase todos os textos falam dos sofrimentos do Salvador, o pensamento dominante é o da redenção por ele operada. Quisesse, ó Deus, que o vosso Filho sofresse o patíbulo da cruz. Fazei que alcancemos a graça da ressurreição. Leitura do profeta Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus. Dizei à filha de Sião: aí vem o teu Salvador, e traz consigo a recompensa. Quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, que vem com suas vestes tingidas, formoso com a sua longa túnica, majestoso em toda a sua força? Sou eu que defendo a justiça e combato para salvar. Porque então é vermelho o teu manto, e as suas vestes como as do que pisam uvas no lagar? Sozinho pisei o lagar, e ninguém esteve comigo. O meu furor os pisei, esmaguei na minha cólera, e o sangue deles espirrou-me para o vestido, e manchou-me todas as vestes. Era o dia da vingança que tinha no coração. Chegara o tempo do resgate. Olhei em roda, e não houve quem me socorresse. Busquei, e não houve quem me ajudasse. Só o meu braço me salvou, e a minha mesma indignação me auxiliou. Pisei aos pés os povos no meu furor, e os embriaguei na minha indignação. Derrubei por terra as suas forças. Lembrar-me-ei das misericórdias do Senhor. Cantarei o louvor do Senhor por todos os benefícios. E Ele nos fez o Senhor nosso Deus. Leitura do profeta Isaías. Naqueles dias disse Isaías: Senhor, quem deu crédito às vossas palavras? E a quem foi revelado o poder do Senhor? Levanta-se-á como o arbusto diante dele, e como o rebento que sai numa terra ressequiosa. Não tem beleza nem formosura. Vimo-lo e não tinha parecença do que era, e por isso nem o reconhecemos. Desprezado o último dos homens, o Senhor de dores, e experimentado no sofrimento. E o seu rosto estava como escondido e desprezado, por isso nenhum caso fizemos dele. Verdadeiramente tomou sobre si os nossos sofrimentos, carregou com as nossas dores, e nós o reputamos como leproso, como o homem ferido por Deus e humilhado. E foi por causa de nossas iniquidades que ele foi ferido, despedaçado por causa de nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos devia trazer a paz. Com as chagas fomos nós curados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, extraviadas cada qual por seu caminho. E o Senhor carregou sobre ele com a iniquidade de todos nós. Foi oferecido em sacrifício, porque ele mesmo assim o quis. Então abriu a boca, e como a ovelha é levada ao matadouro, e como o cordeiro diante de quem o tosquia, guardou silêncio e nem sequer abriu a boca. No meio das angústias, é morto após um julgamento. Quem falará da sua descendência? Pois foi cortado da terra dos viventes. Eu o feri por causa dos crimes do meu povo. Dá-lhe sepultura no meio dos ímpios, e morre entre os malfeitores. Todavia não cometeu iniquidade, nem se achou nunca dolo em sua boca. Mas o Senhor quis consumi-lo com sofrimentos. Quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência duradoura, e a vontade dele prostará em suas mãos. Verá os frutos do que a terra sofreu. Ficará satisfeito. Por isso
conheceu o sofrimento, esse meu servo, diz o Senhor, justificará muitos, e tomará sobre si suas iniquidades. Por isso também eu lhe darei por sorte uma grande multidão, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque se entregou a si mesmo à morte, e foi posto no número dos malfeitores. Tomou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus, segundo o seu costume, para o Monte das Oliveiras. Os discípulos seguiram-no. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para não cair em tentação. Afastou-se deles à distância de um tiro de pedra. E pôs de joelhos, rezou, dizendo: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu a confortá-lo. E, cheio de angústia, orava mais instantemente. E veio-lhe um suor, como de gotas de sangue, que corria até a terra. Tendo-se levantado da oração, foi ter com os discípulos e encontrou-os dormindo, adormecidos pela tristeza. E disse-lhes: Por que dormis? Levantai-vos e orai, para não cair em tentação. Estando ainda a falar, eis um tropel que chega, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, vinha à frente. E aproximou-se de Jesus para o beijar, e disse-lhe: Jesus, Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? E os que estavam com Jesus, vendo o que ia acontecer, disseram: Senhor, e se oferíssemos a espada? E um deles feriu um servo do sumo sacerdote contra a orelha direita. Mas Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, sarou. Disse depois Jesus aos príncipes dos sacerdotes, aos magistrados do templo e aos anciãos que tinham vindo ao encontro dele: Viestes armados de espadas e varapaus, como se eu for um ladrão? Quando estava convosco no templo todos os dias, nunca estendentes a mão contra mim. Porém, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Deitaram-lhe as mãos e levaram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe, tendo acendido o fogo no meio do pátio, e sentados em roda, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, firmou-se nele e disse-lhe: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. E daí a pouco, vendo o outro, disse: Tu também és um deles. Disse Pedro: Homem, não sou. E passado o intervalo de quase de 1 hora, afirmava outro: Não há dúvida que esse estava com ele, pois também é Galileu. Pedro respondeu: Homem, nem sei do que está a dizer. Imediatamente, quando ainda estava a falar, cantou o galo. O Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Entretanto, os que tinham ligado Jesus escarneciam dele e feriam-no. Vendaram-lhe os olhos e davam bofetadas, perguntavam-lhe: Adivinha que te bateu? E diziam muitas injúrias contra ele. Logo que amanheceu, juntaram-se os anciãos e os príncipes sacerdotes e escribas. Conduziram-no ao sinédrio e disse-lhe: Se tu és o Cristo, di-no-lo. Ele respondeu: Se vos disser, não me acreditareis. E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Nem me poreis em liberdade. Mas depois disto, estará sentado o Filho do Homem à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, tu és filho de Deus? Respondeu ele: Vós o dizeis: Sou. Disseram eles: Que necessidade temos de mais testemunhos? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a multidão, levaram-no a Pilatos e procuraram acusá-lo, dizendo: Encontramos esse homem a subverter o nosso povo e a proibir dar tributo a César, dizendo que é ele o Cristo, rei. Pilatos interrogou, dizendo: És tu o Filho de Deus? Ele respondeu: Tu o dizes.
E disse Pilatos aos príncipes sacerdotes e ao povo: Não encontro nesse homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Anda a amotinar o povo, ensinando toda a Judéia, a começar desde a Galileia até aqui. Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, o qual naqueles dias encontrava-se em Jerusalém. Herodes, ao ver Jesus, teve grande alegria, porque há muito tempo tinha desejado de o ver, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava ver-lhe fazer algum milagre. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Estavam presentes os príncipes dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande insistência. Herodes, com seus guardas, desprezou-o e, de escárnio, mandou vestir com uma veste branca e tornou-o a enviar a Pilatos. Naquele dia, ficaram amigos Herodes e Pilatos, pois até ali eram inimigos um do outro. Herodes, tendo convocado os príncipes dos sacerdotes, magistrados e povo, disse-lhes: Trouxestes este homem como amotinador do povo, interroguei-o diante de vós, e não encontrei nele culpa alguma daquelas coisas que acusais. Nem Herodes tampouco, pois eu vos remeti a ele, e nada lhe foi encontrado digno de morte. Por isso soltá-lo-ei, e depois de o castigar. Pilatos era obrigado a soltar-lhes para a festa um criminoso. Ora, o povo todo exclamou numa voz, dizendo: Dá morte esse e solta Barrabás. Esse tinha sido preso por causa de uma sedição levantada na cidade, por causa do homicídio. Pilatos, no desejo de livrar Jesus, falou-lhes de novo. Ele também tornou a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes ele pela terceira vez: Mas que mãos ele fez? Não encontro nele causa alguma de morte. Vou, pois, castigá-los e pô-lo em liberdade. Mas eles insistiram, pedindo a grandes vozes que fosse crucificado. E seus clamores iam crescendo. Pilatos então ordenou se executasse o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que tinha sido preso por causa de homicídio e sedição. Como eles reclamavam, abandonou-lhe Jesus para fazerem dele o que quisessem. Quando já o levavam, deitaram mão nele de um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e lamentavam. Jesus, voltando para elas, disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. Porque tempo virá que hão de dizer: Ditosas as estéreis, e ditosos os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. E dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Enterrai-nos. Porque se isto fazem com o lenho verde, o que não farão com o seco? Com ele eram levados também 2 malfeitores, para serem supliciados. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, e a ele e aos ladrões, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Dividindo os seus vestidos, deitaram-nos à sorte. E o povo estava observando, e os príncipes sacerdotes com o povo escarneciam dele, dizendo: Salvou aos outros, salva-se a si mesmo. Se é o Cristo, o eleito de Deus. Insultavam-no também os soldados, os quais aproximavam dele e, oferecendo-lhe milagre, diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima estavam essa inscrição em caracteres gregos, latinos e hebraicos: Este é o rei dos judeus. Um dos ladrões que tinha sido crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, repreendia-no, dizendo: Nem tu temes Deus,
estando no mesmo suplício, e nós sofremos muito justamente o castigo que merecem as nossas ações. Mas esse não fez mal algum. E dizia a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e toda a terra ficou coberta de trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e rasgou-lhe pelo meio o véu do templo. E Jesus, exclamando em alta voz, disse: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E dizendo isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão daqueles que assistiam a esse espetáculo, ao verem tudo isto, retiravam-se batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia estavam ao longe a observar essas coisas. Então um homem chamado José, que era de Corião, varão bom e justo, e que não tinha concordado com a resolução dos outros, e nem com seus atos, oriundo de Arimateia, cidade da Judeia, o qual também esperava o reino de Deus, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E descendo da cruz, envolveu-o no lençol e depositou-o num sepulcro cavado na rocha, no qual ainda ninguém tinha sido sepultado.